irmãos para abrir a Bíblia em Hebreus 11, de 17 a 19. Essa igreja pode ficar bem perto, a gente poder ver. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. A igreja pode se sentar. Aleluia. O relato que a Bíblia traz sobre Abraão oferecendo seu filho como holocausto, como sacrifício, é bem angustiante, né? Ainda mais para nós que somos pais, é impossível de conceber a gente oferecer um de nossos filhos, dar um de nossos filhos, por mais que a gente tenha 2, 3 filhos, isso é inquestionável para nós, né? Mas Abraão não questionou. Abraão não duvidou daquele pedido de Deus, por mais que parecesse confuso, né? Como aqui a passagem mesmo diz, aquele que receber a promessa ofereceu. Então, Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações. Deus fez uma promessa para Abraão. E Abraão tinha tido seu filho, na velhice já, ele teve seu filho Isaque. Então, por um momento, aquilo parecia confuso, né? Para nós, humanos, né? Para nós, aqui, eu penso. É confuso você pensar, se Deus prometeu que você é pai, por que agora Ele manda eu entregar o meu filho? E apesar de parecer confuso, e para nós parecer, eu penso, a gente pensaria em várias desculpas para falar para Deus. Mas Senhor, questionar. Mas Senhor, o Senhor não falou que eu seria pai de muitas nações, como que agora o Senhor vem pedir meu filho? Mas Senhor, a gente poderia questionar, eu questionaria, a gente ficaria confuso com isso. Mas a gente sabe que Deus não é um Deus de confusão. Nosso Deus não é um Deus de confusão. E Abraão não questionou. Abraão creu na promessa. Porque Abraão, no versículo 18, diz assim, que ele considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então, por mais que parecesse doloroso para nós, e para ele poderia ser, ele não questionou, porque o raciocínio de Abraão foi, se Deus prometeu e Deus está pedindo o meu filho, ele vai ressuscitar o meu filho, ele vai trazer o meu filho de volta. Esse foi o raciocínio de Abraão, Deus vai trazer ele de volta, e Deus trouxe. Lá em Gênesis 22, 5, diz assim, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. A todo momento Abraão cria que ele ia voltar com o filho dele vivo, que Deus era poderoso para trazer o filho dele vivo. Então, Abraão não questionou a promessa de Deus, Abraão não hesitou, Abraão cumpriu a promessa. Naquele momento, se você for ler o relato dessa passagem, na mesma hora, Abraão levantou de madrugada e foi com seu filho cumprir o que Deus tinha ordenado a ele. Abraão não questionou, mesmo sem fazer sentido. Abraão não entregou o seu filho cegamente para Deus. Ele tinha convicção do que ele estava fazendo. E o nosso tema de hoje fala sobre fé, né? E aí, Hebreus 11:1 explica o que é fé. Porque Abraão creu que quando você crê e você obedece por meio do que? Da fé. Hebreus 11:1 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Abraão creu, Abraão teve fé em Deus. É o fundamento, é a convicção que você tem. A fé é a certeza de que você crê no Filho de Deus, você crê em Deus, num Deus que é onipresente, que é onisciente e que é onipotente. O nosso Deus, o Deus que a gente crê, ele é tudo isso. Se ele é tudo isso, ele é poderoso para cumprir o que ele prometeu.
Abraão não hesitou. Ele sabia que Deus ia cumprir o que prometeu. O que Deus tinha prometido para ele? Que ele seria pai de muitas nações. E aí a gente vai ver que a nossa fé, em Romanos 4, 16, 20 e 21, a nossa fé precisa ficar firmada nas promessas de Deus. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é o pai de todos. A promessa que Deus fez para Abraão é nossa, porque ele falava da descendência espiritual de Abraão. Ele não falava dos filhos que Abraão teria, ele falava de uma descendência que viria a acontecer. E aí, lá no 20, botou para mim, no 20, no 21, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Em momento nenhum, Abraão foi incrédulo, Abraão questionou, Abraão ficou confuso com as promessas de Deus, porque ele tinha convicção na promessa de Deus. Mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus, no 21, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E essa descendência é a nossa descendência espiritual. Lá em Gálatas 3,7 diz: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então nós somos filhos de Abraão. Abraão teve Isaac, que teve Jacó, que teve toda a sua descendência até chegar em Jesus Cristo. E hoje nós somos filhos de Deus por quê? Porque nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, não é isso? Então, através de Jesus Cristo, nós somos filhos dessa promessa. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, se nós temos a fé de Abraão, nós somos filhos de Abraão e nós somos filhos de Deus. A promessa foi cumprida em Jesus Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, a promessa que Deus fez para Abraão se cumpriu. Porque Abraão não foi só pai do povo de Israel. Abraão é o nosso pai na fé. Não é isso? Abraão é nosso pai na fé. E se a gente só pode receber uma promessa de Deus quando a gente conhece o nosso Deus. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa ter tempo com Deus para a gente conhecer o nosso Deus. Para esse Deus fazer promessa para nós e para essa promessa ser cumprida. E a gente precisa ter fé para que essa promessa seja cumprida. A gente toma decisão errada na nossa vida muitas vezes porque a gente não conhece a palavra. A gente não sabe o que Deus quer de nós. E às vezes a gente fica confuso, sem saber o que fazer, quando na verdade a gente tem tudo aqui, toda uma orientação, e a gente tem um Deus que fala conosco. Quando a gente dobra o nosso joelho e fala com Deus, Ele não está de ouvido tampado, Ele está ouvindo a nossa voz. Então, se a gente erra hoje em dia, se a gente não sabe o que fazer, se a gente está perdido, é porque a gente não conhece a palavra de Deus. Deus prometeu e a gente precisa saber no que a gente tem fé. A gente tem fé em quê? É o que a gente deseja para hoje, para amanhã, é o que a gente quer para a nossa casa, é o que a gente quer para o nosso filho, é o que a gente quer aqui e agora. A gente precisa pensar nas promessas de Deus. Quais foram as promessas de Deus? Deus prometeu o que para nós? Deus prometeu perdoar os nossos pecados. Deus prometeu nos fazer limpo. Deus prometeu colocar o Espírito Santo, dar o Espírito Santo para morar em nós. Deus prometeu que Jesus vai voltar para nos buscar, que a gente vai poder morar com Ele no céu. Aleluia! A gente pode ter fé nisso, porque Deus prometeu isso para nós e Ele vai cumprir. Aleluia! Então, muitas vezes a gente está muito preocupado com o aqui e agora e não percebe que Jesus está prestes a voltar e nos levar. E é nisso que a gente tem que ter fé, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Então, que a gente mantenha a nossa fé firme, confiando no Senhor. A nossa fé firme no Cristo que está vivo, que vai voltar para nos buscar. Aí eu queria usar alguns exemplos para fazer a gente refletir um pouco sobre como que é a nossa fé, como que está a nossa fé. 2 Reis 5:11. Eu vou passear um pouquinho sobre alguns exemplos da Bíblia e a gente vai pensar em Naamã. Nesse versículo diz, Naamã, antes de ler, Naamã tinha lepra e ele foi procurar o profeta Eliseu
para curar ele. E aí ele, quando chegou lá, o profeta disse para ele o quê? Mergulha 7 vezes no rio sujo, imundo. E aí a Bíblia diz assim, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Naamã queria dizer para Deus como que ele tinha feito. Naamã queria que ele imaginou como Deus deveria fazer, e ele esperava aquela atitude de Deus. Será que a gente não tem esperado que Deus faça do jeito que a gente quer, exatamente o que a gente pediu? Às vezes a gente pede uma coisa para Deus e a gente já tem a solução, é só Deus fazer. A gente já sabe como que Deus tem que fazer para tudo dar certo. Quando na verdade não é assim. Vamos lá. Em João 20, eu não vou ler, relata sobre Tomé. A gente conhece a história de Tomé, que ele queria tocar em Jesus para poder ter certeza de que o milagre da ressurreição tinha acontecido, né? Ele precisava ver para crer. Será que a gente precisa de um milagre para a gente crer no Senhor? Ou a gente crê somente lendo a Bíblia? Porque ele disse, Senhor meu e Deus meu, falou Tomé depois que tocou Jesus. E aí Jesus falou, bem-aventurados que não viram e creram. Você precisa de milagre para poder manter a sua fé viva em Jesus? Você precisa disso? Ou você crê somente? Como Abraão creu somente. Será que você aponta para Jonas e fala assim, Jonas não teve fé em Jesus, em Deus, quando Deus mandou ele para Nínive? Deus mandou ele para Nínive, mas por que ele não obedeceu? E aí passou 3 dias lá na barriga do grande peixe, né? A gente pode apontar para Jonas e falar assim, ele não sabia que Deus estava com ele? Deus ia com ele, se Deus mandou, Deus ia estar com ele. Será que a gente pensa assim? Ou então Pedro, quando Pedro desceu do barco para andar sobre as águas, e Jesus falou, homem de pequena fé. A gente gosta de repetir essa frase muitas vezes, né? Ah, homem de pequena fé, mulher de pequena fé, a gente ainda brinca, né? Mas você teria coragem de descer do barco e andar sobre a água? Confiando só em Jesus? Deus. Ou você ia achar que ia afundar? Porque quando a gente pensa, os outros homens que estavam dentro do barco, eles achavam que era um fantasma, eles estavam com medo. Pedro foi o único que viu Jesus, que confiou que era Jesus e falou, Jesus, me manda ir até ti. E pisou na água, confiando, e ele andou sobre a água. Ele andou sobre a água. Ele fraquejou. Quem que não fraqueja? Ele fraquejou. Mas você teria coragem de pisar na água, confiando que era Jesus, quando todo mundo achava que era só um fantasma? Todo mundo à volta dele dizia, é um fantasma. Mas ele acreditou que era Jesus. Ele confiou no Senhor Jesus. Então, o que eu quero te perguntar é como está a sua fé? Você precisa dizer para Deus como Ele vai agir na sua vida? Você precisa de milagre na sua vida para te fazer ter fé? Você confiaria em Deus para sair andando sobre as águas? E Abraão? Abraão confiou na promessa de Deus e entregou o filho dele. Gente, ele entregou o filho dele. Mas ele cria que Deus ia trazer de volta. Ele tinha convicção nisso. Porque a fé dele era tão grande que ele sabia que Deus ia cumprir o que prometeu. E que ele ia voltar com o filho dele vivo. Deus ia entrar com providência naquele momento. E Deus é poderoso, tão poderoso, que ele fez a mesma coisa. Ele deu o filho dele, Jesus, para morrer em sacrifício por cada um de nós aqui. Ele deu o filho dele. Se a gente acha inconcebível Abraão dar o filho dele e que a gente também não daria, por que a gente não consegue ver a plenitude disso, de que Deus deu o filho dele em sacrifício? Porque ele era poderoso para quê? Ressuscitar. Deus era poderoso, é poderoso para ressuscitar, e ressuscitou Jesus. Para vir nos buscar daqui uns dias e a gente ir viver com ele. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. João 8,39. Responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Você é filho de Abraão? Você faz as obras de Abraão? Você tem a fé de Abraão? Porque a fé, ela produz obras de obediência, obras de amor ao próximo. Suas atitudes, suas obras.
aquilo que você faz ao próximo, a sua obediência a Deus. Porque ninguém obedece se não tiver fé. Você precisa da fé para você obedecer. Mas mesmo que isso lhe custe o seu bem mais precioso, será que você tem uma coisa que está te impedindo de ser completamente fiel ao Senhor, de ser obediente ao Senhor, porque aquilo é precioso demais para você para mexer? Abraão ofereceu o que era de mais precioso. Deus ofereceu o que ele tinha de mais precioso, que era o filho dele, para morrer na cruz por nós. E como que você tem respondido a isso que Deus fez para você? O que você tem feito por isso? Você tem obedecido também? Mesmo que tenha que sacrificar o que você tem de mais precioso? A fé transforma e faz querer você viver para a glória de Deus. Quando você tem uma fé como a fé de Abraão, você quer viver para Deus, para engrandecer, para glorificar o nome dele o tempo todo. Com as suas atitudes, com o que você fala, com o seu trabalho, com tudo que você faz. Seja no seu trabalho secular, tudo deve glorificar o nome do Senhor. Mateus 8,5. Eu queria falar para vocês, a irmã Ruth falou do servo de centurião, né? E ele diz assim, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele o centurião. Lá em Mateus 8, conta a história do servo de centurião. E aí, passa por favor. Aqui. Qual? Eu botei Mateus 8,5. Passa para o 6. E dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai e ele vai. E a outro, vem e ele vem. E ao meu criado, faze isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus. Olha só. Deus ficou maravilhado com a fé do centurião. Uma fé que causou admiração em Jesus. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ele acreditava no Deus que tinha o poder da palavra. Por meio da palavra, Deus criou o mundo todo. Disse, haja luz, e a luz. Por que se ele falasse, seja curado, vai ser curado? Ele precisa estar na frente? Ele precisava impor a mão como Naamã queria? Deus não precisa disso. A palavra de Deus é poderosa. Por meio da palavra ele criou todas as coisas e por meio da palavra ele pode curar. E foi isso que aconteceu. Um centurião acreditava nisso. Se ele é Deus, se ele é poderoso, é o Deus criador dos céus e da terra, tem poder na sua palavra, então daqui o Senhor pode falar para ele ser curado e ele vai ser curado. E Deus ficou admirado. Essa fé que Deus quer em nós. Jesus ficou admirado. Essa fé que ele quis. Em Mateus 15, 21 a 28, a gente encontra a passagem da mulher cananeia. Ela tinha uma fé humilde, mas persistente. Ela não desistiu. E aí, a Bíblia diz assim, e partiu Jesus dali e foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse, não é bom pegar os pães, o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé. Mais uma vez um relato de uma pessoa que causou admiração em Jesus por causa da fé. Grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia. Uma fé que causa admiração em Jesus. Como está a sua fé? Eu te pergunto. Deus. Em que você tem fé? Você conhece o Deus em que você crê?
Você crê nesse Deus da promessa e você conhece Ele, você tem fé nele, que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu? Eu queria ler Tiago 2, de 20 a 23, para concluir. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. Veja bem, a fé cooperou com as suas obras. Por meio da fé, ele realizou as obras. Obras de obediência, lembra que eu falei? E pelas obras, a fé dele foi aperfeiçoada. Então é assim, olha, você tem fé e faz a obra. E quando você faz a obra, sua fé é aperfeiçoada. A Bíblia diz isso. E foi isso que aconteceu com Abraão. Obra de obediência. E Abraão, ali diz, acho que é no 21. Abraão foi justificado pelas obras. Sabe quando a Bíblia diz que Abraão foi justificado? Lá atrás, quando Deus prometeu que ele seria o pai de uma grande nação, que daria a ele um herdeiro, um filho. E ele creu e foi justificado. Olha só, Deus não tinha cumprido a promessa ainda. Deus prometeu e Abraão creu, e porque ele creu, ele foi justificado. Antes de Deus cumprir a promessa de que daria um herdeiro para ele. Ele já tinha sido justificado, tamanha era a fé de Abraão. Aleluia. É Deus. No último, no 23, diz assim: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Quem aqui quer ser amigo de Deus? Amigo de Deus. Aleluia. Você precisa ter a fé de Abraão, ser filho de Abraão, agir como Abraão agiu, para você ser amigo de Deus. Aleluia. Quem não quer ser amigo de Deus? Abraão foi considerado amigo de Deus. Da mesma forma como Deus fez com Abraão, cumpriu a sua promessa, ele é fiel para cumprir a promessa conosco também. E Deus está olhando a nossa fé. Será que ele tem se admirado da fé que a gente tem tido nele? Será que ele tem, se por meio da nossa fé a gente tem sido obediente até naquilo que é precioso para nós? Eu deixo essa reflexão para nós nessa noite e dizer que existe um caminho para você chegar a ser amigo de Deus. Mas você pode ser amigo de Deus. Se Abraão pôde, é real a história de Abraão. Ele era um homem de verdade, um servo de Deus, como nós aqui, mas que teve uma fé admirável. Que a gente busque ter uma fé admirável como de todas as pessoas que a gente leu aqui, e principalmente como Abraão, que a gente possa ser chamado filho de Abraão por meio da nossa fé. Que a gente crê nesse Deus que provê, né? Como Deus proveu com o filho de Abraão quando ele estava oferecendo seu filho em sacrifício. Então eu digo para vocês, só creia. Não hesite, não questione, porque se Deus te mandou fazer alguma coisa, obedece. Obedece somente porque Deus vai prover no que for necessário. Creia, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia.